Prontinho, estamos no ar. Pastora Creuzinha, é com você. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Como o Lincoln já falou, este é o nosso primeiro encontro da Escola Bíblica Dominical. Nós somos um grupo, a Escola Bíblica está dentro do Ministério da Educação, e o Ministério da Educação, cujo diretor é o pastor Antônio Carlos. O pastor Antônio Carlos, se estiver aí, pode se manifestar. Acho que todo mundo conhece o pastor Antônio Carlos, né? Ele é do Ministério da Educação. Nós somos professores dentro do Ministério da Educação, eu, o Lincoln, o pastor Eliandro, o Bispo Fernandes, o Felipe, a Camila, todos nós somos professores, né, junto com o pastor Antônio Carlos, que é o diretor do Ministério da Educação. E eu sou responsável pela Escola Bíblica Dominical. Como todos vocês sabem, a Escola Bíblica ela é um departamento, um auxiliar da igreja, muito importante dentro da Igreja de Deus da Profecia, né? Então, eu sou Creuza Lealdina, eu pertenço à Igreja de Deus da Profecia desde os meus 14 anos, me tornei membro da igreja no dia 23 de agosto de 1967, os bons de conta aí já podem calcular a minha idade. Entretanto, não tem preocupação com isso não, porque eu sou grata a Deus pela vitalidade que ele tem me dado até agora, né? Mas eu sou Creuza Lealdina, também, além de dar aula na EBD por vários e vários anos, eu dou aula, sou professora de faculdade, dou aula em pós-graduação, trabalhei numa multinacional onde dava aulas durante muitos anos. Eu dei aula para a equipe de engenharia, advogada ensinando engenheiro, né, a gostar de direito. Então, assim, durante vários anos, mais de 20 anos, eu lecionei dentro da minha empresa e também na universidade, né? E hoje esse curso, nós estamos fazendo um curso bastante simples, com linguagem simples. Eu quero que vocês se sintam bastante à vontade. Se não entender, pode depois questionar. Eu não entendi, anote as suas perguntas, né? Se de tudo for necessário paralisar, que levante a sua mão, mas eu quero que vocês interajam, né? Esse é um bate-papo, um curso simples, onde nós vamos falar de metodologia pedagógica e didática pedagógica, ou seja, como o professor ele se comporta numa sala de aula para dar aula. E independe se a sala de aula ela é uma sala de aula na universidade, numa escola, ou se é uma sala de aula dentro da igreja. O que existe ali é uma interação entre professor e aluno. Enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, enquanto líderes da Escola Bíblica Dominical, quando nós entramos, né, na igreja para poder dar aula, às vezes nós esquecemos que ali é uma sala de aula, que o professor tem que interagir com o aluno com o professor, tem que deixar o aluno bastante à vontade. Eu gostaria de fazer isso com vocês, se sintam bastante à vontade, tá? Se eu não souber responder as perguntas de vocês, tem os universitários aqui que podem me ajudar, né? Mas eu espero poder responder as perguntas de vocês, tá? E são uma palestra, uma aula bastante simples, com coisas simples que vocês podem ficar na mente gravada. Pode começar aí, Lincoln. Nós vamos compartilhar alguns slides, tá, com vocês. Bom, vocês estão vendo aí esse primeiro slide. Eu fiz uma citação, né, do Billy Moore. Quem sabe quem é Billy Moore aí? Todo mundo sabe quem é? Foi supervisor da igreja, né? E escreveu o livrinho chamado A Ensinar. E eu fiz uma citação aí, tá bom?
Pode ir, Lincoln. Bom, ser professor, o que eu posso falar enquanto professora? Ser professor, ele exige entrega, ele exige amor, ele exige um comprometimento de tempo e de pesquisa, de estudo. O professor, ele é um eterno estudante, ele tem que estudar sempre, né? E aí, eu imagino, né, enquanto professora, às vezes eu falo a alguém na minha igreja, eu sempre estou conversando com ela, e ela diz assim, e uma vez me perguntaram, de que você gosta mais, de pregar ou de dar aula? Eu gosto da aula, né? Dar aula, para mim, está no sangue. Então, eu queria compartilhar essa paixão do que é dar aula com vocês. É uma pena que eu estou aqui atrás de uma tela, que não é muito o meu perfil, senão estava com o microfone na mão e do lado de vocês, e ninguém dorme na sala de aula comigo, tá bom? Então, ser professor exige entrega. Pode continuar aí, o link está passando para mim. Então, capacitar o professor, o que é capacitar um professor? É prepará-lo para ensinar. Então, nós vamos trazer algumas técnicas, algumas coisas que são necessárias para que vocês consigam ensinar, né? E aí, você está vendo que ele está passando de tópico em tópico, mais tarde eu vou falar acerca disso, hoje é uma aula teórica, mas nós vamos dar uma aula, uma aula prática, mais prática, nós também vamos gravar uma aula na igreja local, no dia 18 estaremos gravando uma aula real da revista para poder colocar à disposição de vocês. Então, capacitar o professor é prepará-lo para ensinar. E o que é ensinar? Quando eu ensino, eu transmito conhecimento para as pessoas, ou para um grupo de pessoas. Então, este conhecimento que eu estou transmitindo hoje para vocês, para este grupo de pessoas, elas são necessárias para que o aluno tenha formação mais tarde, tenha habilidade naquilo que vai fazer. E se nós estamos dando aula para professores, capacitando professores de EBD, nós queremos que todos vocês tenham capacidade de chegar numa sala de aula, de fazer uma exposição da revista. Isso que nós vamos entender, como estudar, o que fazer, para poder estarmos ensinando. Então, ensinar na Escola Bíblica Dominical, para mim, ensinar a Bíblia é transformar vidas. Né? Quando eu fiz teologia, eu fiz o meu tema de conclusão de curso foi o Evangelho que transforma a vida. E como a minha faculdade ela é muito voltada para a ciência da religião, eu tive até uma certa dificuldade para deixar passar o tema, sabe? Mas com sinceridade, eu acho que ensinar a Bíblia, ensinar na escola bíblica é transformar vidas pelo poder do Evangelho. Isso eu falo com toda convicção para vocês, que é transformação. E nós vamos apresentar nesse projeto, né, nós vamos abordar metodologia. O que é uma metodologia? É o modo como você vai dar aula. Mas uma metodologia, ela tem certos princípios e organizações. A metodologia, então, metodologia pedagógica, é o método que você usa para ensinar. Ok? Então, mas ele tem princípios determinados, e nós vamos ver em aulas práticas, na aula mais prática, sair um pouco da teoria e mostrar como é feito isso. E porque a metodologia, ela inclui as ferramentas que você tem à sua disposição para ensinar. Por exemplo, eu estou usando hoje, nós usamos o Google Meet, e eu estou atrás de um computador. Né? Eu fiz os slides para estar transmitindo para vocês. Isso é um método que eu estou usando, que eu usei, né? Com as ferramentas que eu tenho, eu usei este método
para poder abranger mais gente, porque a minha vontade, se dissesse, o que é que você gosta de fazer? É colocar o povo dentro da sala de aula e bater papo, e discutir, isso eu gosto de fazer. Mas como não é possível, né? Tem gente aqui do Pará, de Roraima, de Rondônia, e não é possível. Então, nós estamos numa sala virtual, né, com quase 100 pessoas. Então, a metodologia é isso, ela vai incluir todas as ferramentas que, por acaso, eu tenho à minha disposição para ensinar. E eu posso usar uma ferramenta num dia, posso usar ou várias ferramentas de uma só vez, né? Misturar as ferramentas. E o que é didática? Você pergunta, o que é didática, Creuza? Didática é o desenvolvimento e os métodos utilizados pelo professor para determinado conteúdo. Né? Para determinado conteúdo, eu uso uma didática. Vocês, com certeza, já ouviram falar, o professor não tem didática nenhuma, né? Por quê? Porque ele não desenvolveu métodos para aprender o aluno. Então, a didática, o professor desenvolve métodos que vai prender a atenção do aluno e ele vai transmitir aquilo que ele sabe, vai interagir com o aluno. Né? Eu falei para vocês que essa não é o meu perfil, de ficar sentada atrás de uma tela. Né? Eu gosto de sala de aula, de estar conversando com o aluno, que está olhando no olho no olho, né? Eu, às vezes, falo assim, não gosto de ficar olhando para a fotinho, não, eu gosto de ficar olhando para as pessoas. Isso é uma didática. Então, didática é uma arte que você desenvolve, não é uma arte que você já nasce com ela, você vai desenvolvendo a didática. Eu comecei a dar aula em 1991, muitos de vocês não tinham nascido ainda, quando eu iniciei a minha trajetória, iniciei primeiro na minha empresa, e logo depois eu fui parar na Universidade Federal, para poder ministrar aula, né? Então, você desenvolve esta arte de ensinar. E à medida que você vai desenvolvendo, você vai aprimorando aquela arte. Então, isto é didática. Metodologia são as ferramentas, não esqueçam isso, que você tem à sua disposição, e didática você desenvolve. Didática é o método que você usa para ensinar. É o método que você usa para prender a atenção do aluno, ok? Então, esse treinamento, né, essa pequena aula, ela tem por objetivo, o objetivo geral é apresentar a didática pedagógica, já falei com vocês que nós vamos falar, na próxima aula, nós vamos apresentar algo mais prático, né, mas primeiro, antes de você entrar na prática, você tem que saber a teoria. De onde veio isso? Por que eu uso isso e eu uso aquilo? Né? Então, assim, é a didática... o Lincoln saiu daqui para mim. Tá, aconteceu alguma coisa. Só um minutinho que eu vou verificar. Tá. Então, ele tem esse objetivo geral, essa apresentação, né? Vê se você consegue aí, Lincoln. O irmão Wagner está compartilhando a tela dele aí. Pois é, eu vi aqui. Então, o objetivo geral é apresentar a didática pedagógica, né? Para a estruturação de uma aula na EBD. E o objetivo específico, eu falei que tem um objetivo geral e também tem um objetivo específico. O objetivo específico deste treinamento é treinar professores e líderes da EBD para alavancar o ensino de qualidade dentro da igreja, né? Dentro da IDP. Então, os professores, esse é o objetivo do mestre, do professor, é treinar estamos aqui tentando fazer isso, tentando dar para vocês ferramentas, metodologia, que os tornarão capazes de
alavancar ou aumentar a qualidade, subir a qualidade do ensino dentro da Escola Bíblica Dominical, da IDP. Pode. A Escola Bíblica Dominical é um dos auxiliares de maior importância na Igreja de Deus da Profecia. Mas eu vejo com muita tristeza, e isso parte da minha própria igreja local, a escola vazia, né? E aí, eu gostaria de falar para vocês que o material de escola bíblica, eu posso falar com segurança, porque eu conheço os outros materiais. O material da escola bíblica, da Igreja de Deus da Profecia, é um material de altíssima qualidade, é um material com conteúdo teológico riquíssimo. Eu falo para vocês com toda a convicção, por acompanhar a igreja esses anos todos, e também por conhecer outros tipos de materiais. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu leio muito. Vocês estão vendo atrás de mim, eu tenho uma biblioteca, não é fake, não, é biblioteca mesmo. Né? Não é para pano de fundo, não. Então, assim, tenho livros e mais livros e mais livros, Bíblias sem limite, tem bastante. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, né, de acompanhar, e eu leio todo tipo de material. Eu tenho material aqui de... Vocês olham assim, mas por que você tem isso na sua estante? Até para eu combater alguma coisa, eu tenho que conhecer. Até para eu falar que eu discordo do pensamento, eu tenho que conhecer aquilo a fundo. Eu não posso simplesmente discordar por discordar, entendeu? E o nosso material é um material teológico. Todo mundo que a gente apresenta o material da igreja, o material de escola bíblica da igreja, fica estarrecido, impressionado com a qualidade do material. E, assim, me dá tristeza quando as pessoas não pegam o material, não estão nem aí, ou não tem escola bíblica, né? Não estou te falando de igrejas que começaram agora, mas de pessoas já, né, que sabem da importância da escola bíblica na Igreja de Deus da Profecia. E às vezes, não estão dando a devida atenção. Então, eu penso que é preciso que os pastores que estão aqui na sala, os professores e líderes, é preciso empenho dessas pessoas para motivar a participação dos seus membros. Podem nem ir na escola bíblica, lá na minha congregação, mas todas as vezes que eu subo ao púlpito, eu falo da escola bíblica. Né? Então, assim, tem que motivar. Porque eu penso o seguinte, que é o conhecimento que você tem nas Escrituras que firma o pé do cristão. Eu estava falando para a minha congregação, a semana passada, eu pregava sobre semana atrasada, né? Peguei a semana passada e a outra também, eu pregava e eu falava assim, vocês, né, domingo que vem não vai saber o que eu preguei, muito pouco vai saber o que eu preguei. E a igreja está emocionada. Né? Você percebe que a igreja está emocionada com a pregação. Mas a escola bíblica, você aprende. Quando você aprende, você fica, né? Você aquilo, é o que a Bíblia fala, né? Fala um menino lá, inculca na sua mente, fala andando, fala quando você estiver, né? Coloca lá nos umbrais, o que está lá na lei. Então, assim, firma os pés do evangelho, é o conhecimento. E Oséias, né, fala, o meu povo, Deus falando, o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, assim, é uma forma de você ser crente. Sabe por que esses crentes que vai de vento em popa, assim, vai, cada hora está lá, está no lado, né? É porque não tem pés firmado, não sabe, né? Aí qualquer coisa que acontece, estou saindo fora. Por quê? Porque não tem o pé firmado no Evangelho. Eu estou há 57 anos, né? Fazer 57 anos na igreja. Por quê? Porque os meus pés são firmados ali. Então, o que eu tenho dentro de mim, do Evangelho,
Ninguém tira. Independente de quem for meu pastor, de quem for o meu bispo nacional, não tira, porque glória a Deus que o meu bispo nacional está aqui presente e eu tenho grande respeito por ele, né? E, assim, porque são as escrituras realmente que firma os nossos pés. A pregação de domingo, meu amado, pode ser muito boa, mas você vai esquecer metade dela na semana que vem. Domingo passado, né? Eu preguei sobre o silêncio de Deus. E eu tenho certeza que hoje, terça-feira, já tem muita gente que não sabe exatamente perguntar o que a pastora pregou. Não vai saber qual que é o tema que eu preguei, porque não guarda, realmente não guarda, tá? E isso não a própria ciência fala isso. Pois não, Lincoln? Então, é importante a gente salientar isso, né? Nós já falamos que a escola bíblica está dentro do Ministério da Educação, e dentro da EBD existe a responsabilidade de capacitar professores. E é a finalidade desta aula, né? Você está ensinando, né? Como professor, durante muito tempo, eu passei perguntando dentro do grupo, o que é que vocês querem, o que é que vocês precisam? Ninguém me respondia, ninguém falava nada, então eu falei assim, então eu vou ter que começar. Então eu vou começar bem do beabá. Então, a partir daqui desse beabá, vocês podem dar feedback para mim, o que a escola bíblica precisa. Eu vou tentar montar um treinamento e levar para vocês novamente. Então, assim, esta é uma primeira experiência, porque dentro da EBD, vocês podem servir a igreja de várias maneiras. E a gente, quando estiver lá na aula mais prática, explicando a prática, vocês vão ver isso. Você pode servir a igreja de várias maneiras. E a escola bíblica, ela deve ser organizada com aulas temáticas, de acordo com a idade e com o público-alvo. Não esqueça isso. Escola bíblica deve ser organizada com as aulas de acordo com a idade e o público-alvo. Eu não posso dar para uma criança a mesma revista que eu estou dando para a classe de adultos que já está acostumada, que já tem conhecimento bíblico. Nós vamos ver isso lá na nossa aula prática. Para os adultos e jovens, a IDP, ela possui material próprio em formato de revista. São esses que de 3 em 3 meses eu estou colocando no grupo, pessoal, esta é a revista que nós estudaremos durante este trimestre, né? Coloco lá o cronograma. Então, ela tem um material, e esse material é que eu falei para vocês, um material riquíssimo, de um conteúdo pedagógico excelente. Então, esse material que deve ser prestigiado por nós, professores e pastores na Igreja de Deus da Profecia. O superintendente, vamos falar das pessoas, então, dos componentes da EBD. Tem o superintendente, né, ou líder da EBD. Ele é aquele que promove ações voltadas à EBD. Eu estou com a minha superintendente em sala de aula, pelo menos eu a vi entrar. Né? Então, a responsabilidade do superintendente, do líder da EBD local, ela é a pessoa que é líder da EBD, ou superintendente, como você queira chamar, ele é um incentivador. Ele é um incentivador da escola bíblica. Tá lá, e a minha superintendente está sempre lá, chamando o pessoal para a escola bíblica, tá? Então, como meus professores, eu dou glória a Deus que eu estou com 2 professores aqui na sala de aula, que foram treinados por mim na igreja local, e hoje você pode chamá-lo para eles darem aula lá em qualquer igreja, em qualquer local, que eles estão preparadíssimos e são excelentes, a Bianca e o José Rodrigo. Eu fico muito feliz com o desempenho deles dentro de sala de aula. Então, o superintendente, ele é um incentivador. É ele quem nomeia o secretário, ele vai... E o secretário, o que o secretário faz? O secretário ele é responsável pelas matrículas na escola bíblica. Lembra que isso é uma escola bíblica. Nós estamos falando de escola bíblica. Nós não estamos falando de um culto.
Nós estamos falando de uma aula, de uma escola. Como que eu vou fazer numa escola, né? Então, nós vamos ver lá na aula prática como é que a gente começa uma escola bíblica, como a gente termina uma escola bíblica. Então, o secretário, ele é responsável pelas matrículas dos alunos, ele é o responsável pelo relatório das aulas, né? Quantas pessoas compareceram, quantas não faltaram, né? Até porque precisa da superintendente ou do líder estar lá incentivando. Fulano, por que você não está acompanhando a escola bíblica? Então, é o secretário que recolhe as ofertas e a entrega à tesouraria da igreja. Não é uma oferta à parte, pessoal. Ele é entregado na tesouraria da igreja, porque, inclusive, vai 50% das ofertas da escola bíblica vai para o escritório nacional. Então, assim, a tesoureira, a secretária, ela recolhe, né, está anotado, todo domingo tal é tanto, vai tudo anotadinho, nos relatórios está tudo anotado, quanto que deu em cada domingo, a oferta da escola bíblica, ela é separada, mas ela não fica na mão, ela não fica na mão do tesouraria da igreja. Então, deve ter um caderno, né, ou um caderno, ou uma ficha com o nome das pessoas que estão matriculadas, isso tudo o secretário deve ter isso, né, com os nomes dos alunos, e ali vai ter o relatório semanal, quem deu, qual que é a lição, quem deu, qual foi o professor que deu a aula, qual o tema da aula, porque o professor deu a aula, quanto que foi a oferta daquele dia, tem tudo que está no relatório, de forma que isso, se amanhã, se 20 anos depois, alguém foi lá na sua igreja local, puxa, olha só como os irmãos eram organizados. Nós temos que ter história, né? O Bispo Fernandes acompanhou uma felicidade minha que eu não cabia de contentamento, porque eu achei algo na minha biblioteca que é relíquia, que eu não sabia que estava lá, que é um escrito do missionário Carlos Colomb. E eu fiquei numa felicidade que, na hora, eu ia acabar de ler, eu já liguei para ele, eu já passei para todo mundo, de tão felicidade. E naquele dia, eu falei para Deus, se eu tivesse ganho um presente que eu queria muito, não seria tão grande como o que eu ganhei hoje. Porque a gente tem que ter história, tem que ser organizado, e às vezes nós somos desleixados, largamos as coisas para lá, e não podemos ser dessa forma. Nós temos que ter histórias, nós temos que contar a nossa história, deixar a nossa história para a posteridade. Né? Hoje está tão fácil gravar as coisas num computador, né? Transferir aquilo para um computador, para não ficar guardando um monte de papel. É tão fácil isso, né? E às vezes nós somos desleixados. Então, o secretário ele é responsável por isso, né? Por manter esses relatórios da igreja, manter os livros, né, de relatório da igreja, da escola bíblica em dia. Então, o professor ele é aquele que prepara e ministra a aula dentro dos temas e lições indicadas para todo o território nacional. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? As lições são indicadas para todo o território nacional. Eu estou falando de classe de adulto e jovens e adolescentes que utilizam a mesma revista. É lógico, depois nós vamos falar que a linguagem é outra. Ela é para todo o território. A mesma lição que eu estiver dando na igreja de Vila Velha, que eu dei na igreja de Vila Velha, domingo passado, domingo anteontem, ela tinha que ter sido dada lá em Roraima, em Rondônia, no Rio Grande do Norte, seja onde for. Esta é a regra da igreja. Sabendo? Escola Bíblica Dominical, desde o início, é um departamento obrigatório. Por quê? Porque é um departamento de ensino. Se nós não colocarmos isso, enquanto pastores, não colocarmos isso em nossas mentes, a gente não vai chegar a lugar nenhum com a nossa conversinha aqui hoje.
né? Mas nós temos certeza que nós vamos avançar. E vocês vão sair daqui apaixonados pela escola bíblica, com outras cabeças, né? Eu sei que tem muita gente aqui que leva a sério a escola bíblica, né? Mas já outros não levam tão a sério assim, né? Mas nós vamos chegar num denominador comum. Então, as nossas revistas, elas são indicadas. Isso foi decisão do Escritório Nacional, ok? A irmã que levantou a mão aí, você pode anotar a sua pergunta, ou irmão, ou quer que eu paralisar? Você quer falar agora? Marileia. Seu microfone está fechado, amada. Seu microfone continua fechado. Marileia, guarda a sua pergunta, escreve no caderninho aí, ou passo no chat, que a gente responde daqui a pouco, tá? As matrículas na classe. Como que é feita essas matrículas? Ela deve ser de acordo com a idade e também com o grau de conhecimento de cada um. Tem classe de crianças. Na classe de crianças, nós temos a classe infantil, né? Bem pequenininho lá, dependendo do tamanho da igreja, tem berçário, né? Então, assim, classe de crianças, classe de adolescentes. Eu estou falando de igreja que suporta ter isso aí, tá, irmãos? Tem igrejas que não suportam. A minha, por exemplo, nós não temos nem adolescente, nem criança lá. Tudo velho. Agora que nasceu um bebê, entendeu? Tem que arranjar uns casamentos lá para poder arranjar uns bebês lá, porque, meu Deus do céu, eu há poucos dias eu apresentei 3 bebês lá na igreja, mas tudo bebês de outra igreja lá que quiseram apresentar lá na igreja, entendeu? Então, classe de criança, classe de adolescente, classe de jovens, a gente vai ver que linguagem que você usa para o jovem é uma linguagem diferente. A classe de adulto com conhecimento bíblico, porque tem a classe dos novos convertidos. Quero ver as igrejas aí converter tanta gente que precisar de uma classe lá dos novos convertidos. E aí nós vamos ver o que vai passar. Creuza, o que se passa para esses novos convertidos? A igreja tem material para passar para nova convertida. A igreja de Deus da profecia tem material à vontade para ser usado pela escola bíblica. Então, para cada público, o professor adotará uma didática diferente. A didática que o professor usa numa sala de adulto com conhecimento bíblico não é a mesma didática que ele tem que usar. Lembrando que didática é o quê? A arte de ensinar. É a forma que eu ensino. Então, eu não posso usar a mesma didática que eu uso para uma classe de adulto para ensinar criança. Para ensinar, dependendo do jovem, tudo bem, mas tem certos jovens que você tem que usar uma linguagem diferente com eles, né? Na minha congregação é tudo junto, são jovens universitários. Então, às vezes, a gente usa uma linguagem que atinge ele, mas não atinge os mais velhos. Então, a gente fica ali, meus professores passam aperto ali, sabe disso. Então, para cada público, o professor adotará uma didática diferente, usará metodologia diferente, ferramentas diferentes, beleza? Então, os materiais didáticos, o que nós vamos usar como material didático? Adultos, jovens e adolescentes. Nós podemos usar um cavalete com quadro branco. Nós vamos ver lá na aula prática como é que é isso, né? Como é esse cavalete. Todo mundo conhece o famoso flip chart, né? Às vezes você usa aquele cavalete, né, para poder desenhar, para poder escrever, né? Pastor Leandro, não sei se está na sala, mas ele gosta muito de usar flip chart, usar esse cavalete. Então, você tem que ter materiais, a igreja, irmãos, tem que ter materiais didáticos à disposição dos professores de EBD. Então, pincéis, papéis à disposição,
Para quê? Porque, às vezes, ele vai usar um pincel lá no Flipchart, não tem um data show, vai usar um pincel. Então, ele tem que ter pincel apropriado para escrever no quadro branco. Você não pode escrever com o mesmo pincel que escreve no papel, porque, senão, você vai acabar com o quadro. Então, tudo isso, o professor tem que saber usar o material e a igreja tem que colocar o material à disposição da escola bíblica. Né? Então, o data show, que hoje se usa muito, né, para poder inclusive é um recurso que nós usamos na escola bíblica da igreja onde eu pastorei, estou pastora. Então, você tem o data show, né? Aí você tem que ter um computador para adequar o data show, tudo isso dentro das possibilidades da igreja. Ela pode ter vários materiais, mas deve ter algum recurso para que o professor consiga dar aula e transmitir ao aluno. Então, tem que ter uma mesa de apoio, né? O professor não vai dar aula lá do púlpito, não é? Fica ruim, ele não vai fazer uma pregação do púlpito. Então, tem que ter uma mesa de apoio para o professor, onde ele coloca seu material. É como se ele estivesse numa sala de aula. Ele tem que ter material à disposição. Então, a revista indicada, né, ele tem que estar, os pastores, é preciso que os pastores peçam as revistas. Todas as vezes que eu mando uma carta para o grupo de pastores, e também posto essa carta no grupo da EBD, o que acontece? O Escritório Nacional já fica preparado para atender os pastores, para que eles possam pedir as revistas. Vamos prestigiar o nosso material. Vocês não têm ideia de coisas riquíssimas que eu queria estar dando aula para vocês. Pegar uma revista, por exemplo, igual a revista que nós demos em Romanos, é um negócio impressionante. O conteúdo teológico que tem ali dentro é uma coisa rica. Né? E, por exemplo, eu sou formada em teologia pela Faculdade Unida. Então, assim, eu tenho conhecimento de material teológico. E quando eu pego as revistas da Escola Bíblica da Igreja de Deus da Profecia, eu fico impressionada com o conteúdo teológico que tem ali dentro. E a revista do professor Pastores, não deixe de pedir a revista do professor, ele vai ajudar o professor na sua preparação da sua aula. Não só a revista, ele não vai usar só a revista, mas a revista é essencial, a revista do professor. Tem pastor que só pede a revista do aluno, a revistinha do aluno, não pede a revista do professor, né? E aí o professor chega lá na frente, nós vamos falar isso depois na aula didática, e fica lendo a revista. Não é assim que dá aula. Né? Isso aí não é da aula. Então, para criança, a igreja tem que colocar, tem que investir em livros com história bíblica, lápis de cor, caderno, mesa e cadeiras adequadas para a criança. Tem que ter, lá na igreja de Vila Velha, não tem criança, eu já falei para vocês, lá o pessoal não quer ter filho, mas lá tem material. A minha professora de criança está na sala e ela pode falar isso aí no chat, né? Que lá tem material, a igreja investe material para a criança. Chegar uma criança lá, tem como a professora sair e dar aula para ele, porque tem material para a criança lá. E também deve estar na sala a Natália, né? E o pastor Perdigão, deve estar na sala. A Natália, ela é a diretora do departamento infantil da Igreja de Deus da Profecia. As pessoas que querem saber de material, pode procurar a Natália também, material para... Depois a gente vai falar sobre a PEC e outras coisas aí, que tem materiais para criança e que pode ter investimento. Bíblias, né? Bíblias infantis, com desenho, é muito interessante. Então, material, tá? Então, o superintendente, ele começa a escola bíblica com, por exemplo, a leitura do textual. Tem gente que pensa que a aula da escola bíblica é um culto. Irmãos, vamos cantar, vamos orar, vamos cantar, né? E fica toda a vida aquele negócio, quando vai dar a palavra para o professor, não tem mais tempo de dar aula. Não. A palavra já diz, é a escola bíblica. A não ser que você tenha 3 horas de aula,
né? Mas não é o caso da igreja, das nossas igrejas, né? Não é isso tudo. Então, não é culto, gente. Então, o superintendente começa uma oração, lê o texto áureo, né? E faz uma oração e ele vai passar imediatamente aos professores para a divisão das classes. Isso, eu estou falando de divisão das classes, as igrejas que têm classes separadas, que conseguem separar classes. Então, para a divisão, costuma, né, essa lição nossa, costuma a gente fazer, lá em Vila Velha, nós fazemos toda esse trâmite aí em 1h30. É difícil? Foi difícil preparar, né? Porque o professor ele tem que ter a capacidade de o seguinte, se ele tiver 1 hora para 50 minutos para falar, ele tem que dar o conteúdo todinho em 50 minutos. Isso é didática, isso é arte de ensinar. Você passa o conteúdo todinho. Se vocês falarem para mim, Creuza, você tem 10 minutos para falar, eu vou passar o conteúdo em 10 minutos. Mas isso você desenvolve. O professor desenvolve isso, né? Ele tem, dentro daquele conteúdo, é lógico que ele vai ter que cortar, né? Vai ter que cortar, você tem que saber. Eu sei exatamente o período de qual o período que eu gasto, por exemplo, para passar 17 slides numa escola bíblica. Eu sei exatamente o período. Mas há quanto tempo eu vou gastar? Mas isso aí é anos e anos e anos você adquirindo experiência, né? Adquirindo em faculdade, errando e acertando, que você chega nessa dinâmica. Então, cada professor ele trabalhará de acordo com o seu público-alvo. Vai dividir as classes, se é professor de criança, vai trabalhar dentro do conteúdo da criança. Se é professor de jovem, vai usar a linguagem que os jovens vão entender. Né? É a mesma revista, mas vai explicar. Teve uma vez que eu cheguei para o meu pastor e falou assim, eu quero ser professora, eu era professora de adulto, eu quero ser professora dos adolescentes. Eu achei que os dois adolescentes da igreja estavam muito dispersos. E eu usava a mesma revista, mas a linguagem com que eu me dirigia aos adolescentes era a linguagem bem diferente, né, do que eu usava lá com os irmãos na classe de adulto. Então, o professor ele tem que ter esta consciência, que ele vai trabalhar de acordo com o seu público-alvo. O professor, vamos falar um pouquinho do professor. Quanto professor? O professor, ele tem que se familiarizar com o conteúdo estabelecido para a sua classe. Se o conteúdo estabelecido é a revista da escola bíblica, se a revista, o tema é lá, respeitando a criação de Deus, que é a aula que nós vamos gravar, e depois disponibilizar, vamos gravar uma aula real, eu vou dar uma aula real dentro da escola bíblica, e depois nós vamos disponibilizar para vocês. Né? O professor, ele tem que conhecer o conteúdo, porque se ele não conhece o conteúdo da revista, do conteúdo que ele vai dar, como é que ele vai provocar o aluno? Como é que ele vai interagir o aluno? O professor chega lá e começa, irmãos, vamos lá, ponto 1, oi, irmão, vai todo mundo dormir. Não é dessa forma que dá aula. Dar aula não é ler revista. Dar aula é explicar o conteúdo. Você pode até pedir o aluno para ler um trecho lá da revista, mas você tem que explicar o conteúdo. Tem que falar para ele, tem, como diz o trocar em miúdo. Então, o professor, ele deve provocar o aluno. Se o aluno não participa, faz pergunta para ele. O que você acha disso, fulano? Né? Se é uma pessoa provocadora, sou eu. Provoca aluno mesmo. Né? Então, assim, provocar o aluno, porque às vezes o aluno, para poder ele interagir, né? Às vezes ele é tímido, ele não fala porque ele é tímido, mas a partir do momento que você vai provocando, ele vai se desenvolvendo. E daqui a pouco é o mais falante da sala, ok? Então, o professor ele tem que ter essa dinâmica de provocar o aluno para interagir com ele. E também o professor é aquele que tem que ter uma paciência. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem um aprendizado diferente, tem um tempo de aprendizado diferente. Eu sou uma pessoa
que pego as coisas assim, ó, muito rápido. E eu tenho uma memória muito boa. Eu escuto um negócio aqui, eu sei exatamente o que eu escutei. O que falou, né? Mas nem todo mundo tem essa facilidade. Então, eu, professora, eu não posso querer que todo mundo seja igual a Creuza. Porque eu tenho uma forma de aprendizado. Mas nem todo mundo tem essa forma de aprendizado. Então, o tempo é diferente. Aí, às vezes, o aluno não entende. Eu tenho que voltar e explicar de outra forma até que ele entende. Mas isso não é na escola bíblica, não. Isso é na faculdade. Às vezes, o aluno não entendeu. Professora, eu não entendi. Tudo bem. Então, eu vou usar uma outra linguagem. Vou usar exemplos para que ele possa entender. Não é diferente dentro da escola bíblica. Eu vou frisar para vocês, é uma escola, é aprendizado. Então, o professor ele tem que ter paciência. Outra coisa, o professor ele não pode ser repetitivo. Às vezes o professor fala a mesma coisa. Eu quero dizer para vocês, isso irrita o aluno. Repetindo a mesma coisa, sabe? Falando, então, o professor, ele não pode ser muito repetitivo. Fala, se o aluno não entendeu, aí você volta e explica de outra forma. Mas não fica voltando naquele coisa, falou isso, daqui a pouco volta novamente lá, aí daqui a pouco volta novamente. Não, isso aí é uma forma de irritar o aluno. A gente tem, isso é vício. A gente tem que perder esses tipos de vício, tá? Então, outra coisa que também atrapalha, são debates paralelos entre alunos. O professor não pode deixar que haja debates paralelos entre um aluno e outro, ele tem que cortar. O professor é a figura da sala de aula. Primeiro, ele tem que ser respeitado, ok? Ele tem que ser respeitado. Então, tem debate na sala paralela, debate debate paralelo, o professor tem, volta aqui para a aula. Né? Ou dá uns tapas na mesa lá, estou precisando de que vocês prestem atenção em mim lá. Ou igual eu que dou essa aula para grupo grande, por exemplo, em faculdade, eu vou lá na beira com o meu microfone na mão, vou lá no ouvido dele e começo a falar. Entendeu? Então, assim, você tem que arranjar uma forma de chamar atenção para você, para o professor. Não pode deixar ficar ocorrendo debates, porque não tem um monte para o professor, é você. Você que vai tirar as dúvidas, né? Você colocar, professor, eu quero dar uma opinião, eu quero falar, mãozinha levantada. Professor não pode ser interrompido, né? Professor, não concordo com isso, não. Mãozinha levantada, porque aí você vai ter a sua vez de falar o que você, né, não concorda, o que você não entendeu. Então, outra coisa também, perguntas fora do contexto da sala de aula, do contexto da aula. Às vezes o aluno te pergunta uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está dando aula. Educadamente, diga para ele, meu irmão, isso aí pertence a outra aula. A gente vai falar sobre esse tema em outra aula, quando for a vez só. Hoje o nosso assunto é esse aqui, nós vamos falar sobre esse assunto. Não deixe desviar o assunto. O professor tem que pegar a rédea da situação, ok? Então, isso aí deve ser evitado. Ainda quanto ao professor, né? Eles estão vendo que o professor... uma coisa muito interessante, professor, presta atenção nisso. Não invente resposta. Se você não sabe a resposta de uma pergunta que o aluno fez, você vira para ele e fala assim, não sei. Eu vou pesquisar, meu irmão. Eu faço isso dentro da universidade, num curso de pós-graduação. Não é verdade. O professor dizer que ele não sabe, eu vou pesquisar. Porque o professor, ele não tem resposta pronta para tudo. Às vezes é algo que você nem pensou naquilo. Né? Então, você assim, eu trago na próxima aula, mas quando você fala, trago na próxima aula, leva mesmo, porque senão você fica desacreditado. Então, assim, não invente resposta, porque às vezes o aluno te faz uma pergunta justamente para te pegar no flagra. Né? Ele sabe, se o aluno for inteligente, ele sabe que você está enrolando
Então, professor, nem na escola secular, nem na escola bíblica, não pode enrolar. Ele tem que ser, ter convicção naquilo que ele está falando. Então, não invente resposta, não é vergonha dizer não sei. Né? Eu não sei, ok? Uma outra coisa, né? O professor, ele é eterno estudante. Nem sempre ele vai ter resposta para tudo. Vocês estão vendo esse monte de livro aqui? Eu recorro a isso diariamente. Eu preciso de fazer alguma coisa. Né? Eu sou advogada, eu sou contratualista. Às vezes eu preciso de saber, aí eu recorro aos livros, eu recorro à legislação. Eu sou eterno estudante. Por quê? Porque na minha profissão a lei muda. A lei muda, eu volto para o banco de escola para poder estudar novamente. Ou se não, vou estudar, vou fazer curso. Então, você que é professor, e a escola bíblica não é diferente. O professor é eterno estudante, ele tem que estudar. Né? E saiba, não tenha vergonha, você nunca vai ter resposta pronta para o que lhe for perguntado. Nem sempre. Porque, às vezes, você não domina o assunto. Te fazem uma pergunta que você não domina. Dentro do assunto que eu domino, vai fazer a pergunta lá, eu já estou respondendo aqui. Antes do aluno terminar de fazer a pergunta, eu já sei o que ele vai perguntar. Mas, às vezes, ele faz uma pergunta que eu não domino o assunto. Então, não fique preocupada com isso, não ache que você é menos, não é isso. Outra coisa, nunca diga o que a Bíblia não diz. Não pegue coisas fora do contexto, texto fora do contexto, para poder tentar explicar. E nunca tenha convicção daquilo que você está ensinando para o aluno. Não fala aquilo que você ouviu a Creuza falar, vai pesquisar se o que eu falei é real. Vocês querem ver um exemplo? Eu já vi pregador no púlpito dizer o seguinte: porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quantos já não ouviram isso? Eu quero saber em que Bíblia que está escrito isso. Isso não existe na Bíblia. Porque assim falou o Senhor. Sabe por quê? Eu estou dando um exemplo, coisa que tem muitos mais, tem outros muito mais. Porque ouviu alguém falar, copiou o alguém falar e vai lá repetir. Né? Então, tenha certeza daquilo que você está falando. Vai lá e confere. Né? Você não tem que acreditar naquilo que a Creuza está falando. Eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia. Vai lá, acompanha meu raciocínio. Não repita só porque eu falei para vocês. E aí vocês acham, não, a Creuza só de Igreja de Deus da Profecia tem 57 anos, nasceu num lar evangélico. Né? Mas eu não sou a sabe tudo, não. Eu sou eterno estudante. Né? Se você tem uma opinião, né? Você vai dizer assim, esta é a minha opinião. Não diz que a Bíblia falou, não. Ok? Então, se você tem uma opinião, fala assim, olha, irmão, às vezes você sabe uma pergunta, fala assim, eu não sei, né? Mas eu penso, né? A minha opinião, mas essa é a opinião da Creuza, frise isso. Né? Porque, às vezes, a gente é dado a dar opinião. Ok? Né? Mas, assim, a minha opinião não é a minha opinião. Então, eu não posso. Caso a opinião seja de um teólogo, cite aquele pensamento, aquela linha de pensamento. Vocês viram que eu coloquei uma citação do Billy Moore, lá no início? E eu coloquei, inclusive, a página do livro dele. Qualquer pessoa pode ir lá e ler. Aquela opinião que está ali é de um teólogo, de uma pessoa que foi que é bispo da igreja, né? Foi supervisor geral, uma pessoa. Então, assim, aquele pensamento não é meu, aquele pensamento é dele. Eu peguei lá só para exemplificar para vocês, ok? Então, supercita, então respeite. Outra coisa, questão de horário, respeite o horário de aula.
Se a superintendente diz, ó, 10 para tanto, todos os professores têm que estar na sala de aula, não é 9 para não, tem que ser exatamente ali. Tem que respeitar o horário de aula. Professor, quando tem várias classes, tem que olhar o relógio. Tem que respeitar. Respeite o horário de aula. É assim nas faculdades. É assim que a gente dá aula aí fora. Porque se você passa do horário, o aluno já fica levantando e pegando as coisas e já indo embora. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar horário. Não fica fora do horário e para poder atrasar o fechamento da escola bíblica. O professor tem que adequar o conteúdo de acordo com o período de hora-aula. Foi o que eu falei. O que acontece? O professor, ele tem 50 minutos para dar aula, uma hipótese. Ele tem que pegar o conteúdo da revista e fazer em 50 minutos, não em 51 nem em 52. Ele tem que adequar ali. Se ele tem 1h15, ele tem que adequar ainda 1h15. Tem que ser adequado, né? Então, o professor ele tem que adequar o conteúdo de acordo com o seu período de aula estabelecido. Se a igreja tem 2 horas de escola bíblica, a minha tem 1h30. Então, eu adequo o meu conteúdo de acordo com o período que eu tenho para dar aula. E a minha superintendente, ela sabe que ela não pode ficar enrolando lá, cantando corinho, não sei o quê. Ela sabe disso, que ela tem que passar a palavra, porque senão eu não consigo passar o conteúdo, né? Então, assim, ela tem que trabalhar em conjunto, professor com superintendente. Então, finalizado o período determinado, todas as classes devem estar no templo. Deve estar ali para quê? Né? A classe deve estar lá no templo, porque é ali que ele vai, né, fazer a apresentação das classes. Tem classe de criança? Né? A classe de criança vai apresentar? Vai estar aí, vai ter que fazer. Então, ele deve estar no templo dentro do período determinado, ok? Pode continuar aí, Lico? Né? Então, a apresentação da classe de criança, de adolescente, se houver, eu estou falando na hipótese de ter. Então, eles vão depois, né? Apresentou as classes, vai recitar o texto áureo juntos, né? Levanta todo mundo, vai recitar o texto áureo, porque a revista é uma só, então o texto áureo é uma só. Agora, a classe de criança aprendeu um texto áureo diferente lá, deixa os pequeninos lá a trabalhar, a recitar os versículos, ou cantar um corinho, né? Mas, assim, a gente tem que ter disciplina. E aí, recita o texto áureo junto, a leitura final do relatório e o encerramento da escola bíblica. Isso faz a secretária ler o relatório, e a superintendente vai encerrar a escola bíblica. É assim que se monta uma escola bíblica, ok? Então, nós chegamos ao final da nossa primeira aula, né? A nossa próxima aula é no dia 4, é uma aula onde vai ser... a gente não sabe se vai fazer nessa mesma plataforma, mas o Lincoln está aí, Lincoln? No dia 4, vai dar uma segunda-feira, né, a outra aula. E eu estou aberta agora para vocês, para perguntas, né, o que vocês quiserem perguntar aí, alguma coisa que eu falei. Eu estou aqui olhando para o relógio, nós tínhamos horário para terminar, eu estava com medo de ultrapassar muito, então estou toda hora olhando para o relógio, porque o pastor Lincoln disse para mim, Creuza, nós temos que ir até tal hora, porque a partir de tal hora a plataforma tem que ser colocada à disposição. Então, assim, eu tenho que obedecer, porque são horários, ok? Então, queria deixar um espaço maior para vocês perguntar, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Eu estou vendo levantada aqui a mão do pastor Messias. Pastor Messias, se você pode abrir seu microfone aí e fazer sua pergunta. Ô, Glória! Aproveitar essa rica oportunidade, agradecer a professora Creuza, que está nos inspirando a inspirar outras pessoas a participar da escola dominical. Pegamos uma igreja realmente com dificuldade nessa área, principalmente no ensino, e eu queria fazer uma pergunta a respeito dos livros da escola bíblica dominical. Elas não têm, por acaso, uma numeração. Então, como a gente poderia seguir essas regras? Por exemplo, eu cheguei aqui, eu encontrei muitos livros de escola bíblica dominical aqui
nas caixas do pastor anterior. Eu quis reaproveitá-los. Isso é errado? Ou tenho que seguir a linha que vocês postam no grupo? E não seria o ideal ter uma numeração desses livros para a gente poder, tipo, ir por ordem? Por exemplo, outra coisa, nós estamos reeducando um povo a participar da escola dominical e fazendo com que eles tenham amor por isso. Então, é um processo ainda lento. Então, praticamente, chegou tempos aqui só está eu e minha família na escola dominical, eu, minha esposa e meu filho. Então, essa aula de hoje, eu estou corrigindo muitas coisas que eu faço de errado, e uma delas eu enrolo, às vezes, a escola dominical, porque estamos entre nós, porque eu não quero que as pessoas que não vêm percam essa linha de raciocínio. Eu volto muito uma aula, porque também eu quero que a pessoa entenda a aula, e eu não quero passar um livro correndo, e aí, para mim, tipo gavetar o livro que não foi aproveitado para essas pessoas, entende? Obrigado. Ok. Vamos por etapa. Né? A escola bíblica, as revistas que nós passamos trimestral e colocamos, isso aí foi um consenso entre eu, que sou diretora da escola bíblica, e o pastor Hernandes, que é o bispo nacional. Nós tínhamos muitas revistas paradas no escritório nacional, né? E aí material jogado sem ser aproveitado, um material riquíssimo. Então, eu fui designada para estar olhando o que tinha lá no escritório. Ele me passa uma listagem, eu entro com ele e vejo um tema, e vejo se aquilo tem material suficiente para estar passando aos pastores, para o pastor nacional pegar, né? Então, eu passo uma carta para o pastor, e qual que é a nossa meta? Que todos estudem uma única lição. Até porque, eu já sempre estou colocando isso, eu estou estudando a lição também. Então, se vocês tiverem dúvida na lição, vocês podem chegar para mim. Eu tenho um cronograma. Ô, Creuza, nós estamos com essa dúvida, né? Eu estou com essa dúvida, eu sou professor. Então, assim, me coloca à disposição. Essa questão de nós estudarmos uma lição só, isso partiu do Escritório Nacional, ok? Isso é uma ordem lá do pastor Hernandes, para estudarmos uma única lição. Eu sei que é triste deixar um monte de material lá parado. E agora, ele me informou que está tendo material traduzido. E são os temas muito bons. Né? Então, a igreja ela gasta dinheiro nisso aí. E nós não podemos deixar material perdido. No escritório nacional lá, tinha caixas e caixas de materiais sem abrir, porque os pastores não estavam pedindo material. Né? A igreja estava investindo, aí eu entrei exatamente para tentar diminuir essa questão da igreja, porque é um material muito rico, gente. E as revistas que você tem lá são revistas que não vai vencer nunca. São revistas maravilhosas. A palavra de Deus, ela não muda, entendeu? Mas, assim, a ordem, a orientação é que nós estudemos uma única revista, ok? Então, assim, quando eu falei, a outra pergunta que você fez, a questão de repetir muito. Quando eu falei, assim, não é, porque às vezes o professor ele pensa que ele está repetindo muito, ele vai fazer o aluno entender. Não, fazer o aluno entender ele saber transmitir para poder o aluno entender. Não é repetindo, não. Essa questão do professor ir lá e voltar. Aí, na semana que vem, volta a aula do domingo passado todo, ou da terça, não sei que dia vocês dão a escola bíblica, né? Acaba irritando o aluno. E não fazendo com que o aluno aprenda mais, entendeu? A aprendizagem vai depender da interação entre professor e aluno, tá, pastor Messias? Respondi sua pergunta? Professora, eu entendi, certo? Então, essa é a nossa regra de seguir adiante com esses livros. Então, no caso, eu posso reaproveitar esses livros que estão hoje estacionados aqui na igreja, até em questão financeira também, usá-lo como em culto de doutrina, né? Que nós temos também. O que a senhora acha?
Você pode usar esse material em outras coisas, de doutrina, mas, assim, a ordem, né, a orientação é que sigam a revista estabelecida pelo Escritório Nacional, junto ao Escritório Nacional, ok? Até porque então, vão vir revista aí, vem revista que estão sendo traduzidas, a igreja está gastando dinheiro, né? Porque as nossas revistas não são feitas aqui, são escritas por teólogos renomados, por pessoas estudadas, elas são todas feitas nos Estados Unidos, né? Lá na Casa Publicadora Asa Branca, onde a gente tem lá o nosso... Então, são escritas e elas são traduções. E para traduzir uma revista é caríssimo, porque tem que traduzir, não é só você chegar lá e... isso aqui... Você tem até que saber, o tradutor, ele tem até que conhecer qual é a doutrina da igreja para poder estar traduzindo, senão, não traduz. Eu não sei se o pastor Hernandes quer falar alguma coisa. O pastor Hernandes está com a mão levantada aí, pastor Hernandes. Respondeu o pastor Messi aí quanto à utilização de outros materiais que não do Escritório Nacional. Pode abrir seu microfone aí. Muito obrigado, irmã Creuza. Eu sei que há outras mãos que estão na minha frente, como o Luciano, o Sebastião Rodrigues, e parece que há outras mãos também que estão na minha frente aí. Mas eu queria só deixar claro que a questão das revistas, ou da repetição de temas de revistas, não é em face ou em razão de termos material encalhados. Não é isso. Tanto é que se na sua igreja você tem o tema que foi apresentado para o próximo trimestre, se você já tem, você não precisa pedir de novo, só usar o mesmo material que você tem. Agora, os temas, eles precisam ser, de vez em quando, repassados na igreja local. Eu já ouvi, por exemplo, líderes dizendo, esse tema, já estudamos esse tema. Há quanto tempo? Há 5 anos atrás. Ora, quantas pessoas já passaram na sua igreja 5 anos atrás? Não é? E a Bíblia que nós estudamos, ela é uma só para todo dia, para o ano todo, até terminar a nossa vida. Então, não existe essa ideia, né? Então, vamos tirar da nossa mente que a ideia é apenas para desintocar, para tirar, desestocar, melhor dizendo, as revistas. Não é essa a ideia. A ideia é pulverizar a mente dos novos irmãos que chegam nas nossas igrejas com matérias que são cada dia mais atuais, né? Então, eu só queria dizer isso para aclarar e tirar dúvida de alguns. Muito obrigado, irmã Creuza. Eu me perdi aqui nas mãos aqui, mas eu acho que o Luciano está na frente aí. Paz do Senhor, irmão Creuza. Deus abençoe. A senhora falou que a aula para adultos tem que ser de uma forma, a aula para jovens tem que ser de outra, e acho que é difícil discordar disso. Mas eu queria perguntar da senhora em situações assim, por exemplo, vem 9 adultos, e a gente sabe que jovens na Igreja de Deus da Profecia até os 35 anos. E vem uma pessoa que, de repente, tem 19 anos. Seria um jovem e 9 adultos. Como é que é o limite disso? Ou 2 ou 3 pessoas de 20, 22 anos. Teria que abrir... Uma única pessoa que é considerada jovem, a gente teria que abrir uma outra turma para jovens e uma de adultos? Ou essa pessoa, esse um único jovem poderia assistir junto com os adultos? Ok. O que acontece? Eu lido com isso no dia a dia lá na minha igreja local, né? Os jovens, eles estão junto com os adultos, os mais velhos, eu tenho bastante universitário, tenho os mais novinhos, e está ali. Aí o professor, ele tem que usar uma linguagem, quando é misturada assim, porque não tem como separar, eu não tenho como dar aula para 2 pessoas, para uma pessoa, não tenho, né? Então, assim, ele tem que usar uma linguagem que vai abranger tanto aquele que tem um conhecimento da Bíblia profundo, como aquele que tem necessidade de
assim, de coisa a entender. Você falar a linguagem. Quando eu falo mudar a linguagem, é você falar a linguagem que o jovem entende. Né? Tá falando, tá inteirando. O professor, ele tem que saber disso. O professor que dá aula para a juventude tem que estar inteirado. Pra você ter ideia, né? Eu tenho 71 anos, mas eu tenho que ir para saber. Outro dia falava sobre algum assunto lá, e eu tive que ir lá estudar com essa sigla gigantesca que LGBTQI, não sei o que lá, o que era cada negócio daquele lá, porque a revista estava falando sobre aquilo, e eu tinha que colocar aquilo lá e entender o que era cada um daquele negócio lá. Então, assim, eu tive que ir lá estudar, porque é essa linguagem dos nossos jovens hoje, né? Eu precisei ir lá estudar. Então, é isso, é você ir lá e você buscar, tem que buscar conhecimento. E, às vezes, esse conhecimento não está ali na revista. Né? Você tem que buscar outras fontes para você ter aquela linguagem. Por isso que a revista, você tem que... O professor... Aí eu falo mesmo lá na coisa. Vocês pensam que ser professor é fácil? Professor, você senta para fazer... Você dá uma aula de 50 minutos, você fica uma semana estudando. Quem faz, quem prepara a aula, sabe disso aí. Né? Então, assim, é difícil. O professor, ele dá um duro danado. E, às vezes, né, as pessoas não entendem isso, mas o professor, ele tem que estudar. Não adianta. Chegar lá e ficar... Alguém vai dizer assim, mas lá não sei aonde, lá, e fica lá lendo a revista. Eu falei, não, eu tenho que ir lá para poder ensinar, que ele não pode, ele tem que saber explicar a lição. Né? E isso, né, eu lembro que o meu pai, ele era, assim, não sabia ler e escrever, mal assinava o nome dele, mas meu pai citava o texto bíblico, a gente lia, e ele explicava o texto bíblico. E numa sabedoria tremenda. Meu pai buscava conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento. E o professor, ele tem que se capacitar, buscar conhecimento. Respondi, Luciano? Sim, pastora, muito bom. Mas, assim, o que eu quero saber é, por exemplo, se eu tenho 10 adultos e 10 jovens, está muito claro para mim que tem que fazer uma sala de adultos e uma sala de jovens. Sim, aí já dá para separar. Já dá. Mas a partir mais ou menos de qual número de jovens que a senhora acha que Mas que a gente... não tem um número. Às vezes você tem 5 jovens lá que você precisa de separar do adulto. Isso aí vai de cada pastor, de cada um dentro da sala de aula. Não tem. Né? Por exemplo, os meus jovens lá são todos os universitários, né? Então, assim, eu tenho uma linguagem para falar com eles, e eu posso falar aquela linguagem, eu não preciso ficar falando, mas nem sempre, né? Dependendo de onde você está, não tem esse tipo de público. E, às vezes, precisa separar, sim, são 5, mas vai dar atenção àqueles 5, né? Quando a gente estiver falando na aula prática, a gente vai mostrar isso, ok? Eu acho que o Sebastião está na frente aí. Perfeito, obrigado, pastor. Desculpe, parece que a pastora Alcina estava na frente, desculpe. Paz do Senhor, irmãos, pastor Hernandes, Deus abençoe a todos. Estão me ouvindo? Sim, pastora, pode falar. Sim. Eu fechei o microfone aqui só para não dar microfonia. Pode falar, estou ouvindo. Sim. Pastora, eu dou aula em escola dominical e eu uso o livro de discipulado. Discipulado 1, 2, 3, está aqui nas minhas mãos. Né? Então, eu queria saber de vocês, porque eu lido com novos convertidos, pessoas sem conhecimento e pessoas que eu estou preparando para o batismo. Então, eu estou trabalhando com um livro de discipulado, aproveitando, tanto discipulando, dando conhecimento, né, passando conhecimento, que é um cristão, e livro, aliás, muito bom, viu? Livro discipulado, uma bênção. E eu queria saber de vocês se eu posso continuar nessa tese, porque eu vejo que está tendo um bom crescimento e positivo. Aí eu queria saber de vocês, porque tanto eu discipulo, ensino,
né? Como preparo para ser cristão, batismo, responsabilidades, tudo. Entendi. E eu queria saber de vocês sobre isso. O discipulado 1 e 2 não substitui a revista da escola bíblica. Então, não é para ser dado na escola bíblica. A não ser que você tenha realmente uma classe de novos convertidos, e aí você vai discipular os novos convertidos. Vai ter que ter um professor lá para discipular. Nós vamos falar isso na aula prática. Mas o discipulado não é para substituir a escola bíblica dominical, ou escola bíblica que tem gente que dá na terça-feira, na quarta, a escola bíblica que a igreja, né, chama de EBD, escola bíblica dominical. Não é para substituir. A senhora pode dar discipulado, por exemplo, no dia que não tiver a escola bíblica, mas a escola bíblica ela segue o cronograma do Escritório Nacional. Entendi. Então, não é substituto, né? A não ser, agora, já que a senhora falou, vou dar adiantado, falando de classe de novos convertidos, é lógico que na classe de novos convertidos vai discipular, não vai pegar uma revista cheia de conteúdo teológico e vai passar para a classe de novos convertidos. Então, onde eu quero partir é isso. Sobre esse conhecimento. Porque a maioria não tem esse conhecimento, são novos convertidos e... Eu entendi a senhora, mas não substitui. Não pode ser substituto das revistas escola bíblica. Pode usar no mesmo horário da escola bíblica. Assim, tem lá uma classe de novos convertidos. Então, os novos convertidos têm que ter o conteúdo para novos convertidos. Né? Mas a escola bíblica tem que ser dada. Né? Porque tem adultos, tem outras pessoas. Então, se a senhora quer passar um discipulado para a igreja inteira, é muito bom o conteúdo, então tem que arranjar um dia da semana lá e convocar os irmãos para ir lá para passar o discipulado. Deu para entender, minha irmã? Mais ou menos, porque a maioria não tem o que, da minha igreja, nesse caso, que está começando agora, né? Vai fazer o ano. Vai fazer o ano. Né? Não é uma igreja antiga, não é? Nós vamos fazer um ano agora em março. Então, a maioria são novos convertidos que precisam ser preparados mesmo para o batismo. Entendeu? A senhora é um caso diferente, né? Porque às vezes a gente fala para a igreja já que tem muito tempo, que não está... Isso, aí é diferente. Agora que eu... da escola bíblica. Não, então, assim, a senhora é um caso diferente, que tem que ser tratado de forma diferente. Então, assim, tem casos que tem que ser estudado. A gente tem uma regra geral, mas nem sempre essa regra geral vai atingir todo mundo. O pastor Hernando já levantou a mãozinha ali. Aí, pastor. Pode falar, pastor. Já está explicado, é exatamente isso que eu queria dizer. Existem casos de igrejas que estão iniciando, e geralmente elas iniciam com um processo discipulado para novos convertidos, mas imediatamente ela já entra na regra da escola bíblica dominical. Isso já foi dito, parabéns, muito obrigado. Tá bom. Eu vou dar minha opinião aí. Eu acho que já que é uma igreja nova que está começando, ela já deve começar certinha, padronizando, para não ter que mudar lá na frente. Vamos passar a palavra aí para o Sebastião. Sebastião, pode falar, que você está com a mão levantada aí tem um tempão, né? Já está quase aí dormindo aí, pode falar aí. Pode falar. O seu microfone está fechado, Sebastião. Abra seu microfone aí, não estou lhe ouvindo. Estou ouvindo, não. Tá com problema seu microfone. Abre o microfone aí, não estamos ouvindo. Você está sem som. Dá uma olhada no seu microfone, tem mais gente com mão levantada aí para poder a gente passar a palavra? Seu microfone não está... ninguém está ouvindo. Não estamos ouvindo. Digita, Sebastião. Tem uma pergunta que foi feita no chat, do Aelson, que é o seguinte: o que é apresentado no relatório final, o que é apresentado no relatório ao final da aula? Da aula de EBD? Pois não.
O que é apresentado é o seguinte, aquilo que eu falei. Você tem lá, a gente pode até pegar um modelinho e depois passar lá, inserir na aula prática. Você tem lá o seu o relatório final, está dizendo, matriculados na escola, na classe de adulto, matriculados tanto, presentes tanto, ausentes tanto, tema da lição tal, dado pelo professor tal, apresenta o resuminho, porque o secretário, ele fez o relatório, né? Ele fez a presença, é igual sala de aula, você tem presente e ausente, e depois ele vai fazer o resumo. Então, oferta, né, da classe de adulto, oferta tal, né, oferta da classe de... cada classe vai fazer o relatóriozinho daquela classe, ok? E tem esse resuminho. Esse resuminho eu fui secretária de escola bíblica há muitos anos, né? Então, a gente tinha até uns chavões lá que a pessoa ajuda, né? Relatório da escola dominical da Igreja de Deus da Profecia, domingo, tanto disso, você já tinha uns chavões lá para poder falar. Mas o relatório que ele apresenta é um resumo da aula, né? Qual foi a aula, né? Qual que foi o tema, que é o professor que deu, é exatamente esse resumo que apresenta. Pastor Hernandes, com a mão levantada outra vez, pode entrar. É bom que você tem o seu bispo, assim, que aí ele te ajuda para caramba aí, ó, ajudar. Pode abrir aí, meu pastor Hernandes. Obrigado, irmã Creuza. Eu queria apenas frisar, inclusive, nós agradecemos a presença da diretora nacional de crianças. Eu queria apenas frisar e, quem sabe instigar aí a mente, o pensamento dos irmãos aí presentes, porque em muitos casos, as nossas crianças, não importa qual seja a idade, elas são esquecidas nos templos, elas são deixadas de lado. Em alguns casos, inclusive, eu costumo dizer assim, elas são colocadas no depósito, lá atrás, aquele cantinho que sobrou um cantinho lá atrás, ou do outro lado, ou numa varanda suja, onde está uma montoeira de coisas, e muitas vezes as nossas crianças são expostas como que se elas não tivessem o seu papel, a sua importância na igreja. E nós estaríamos cometendo um erro grotesco, um erro grave dentro das nossas igrejas locais, quando nós não valorizamos as nossas crianças, não importa que idade elas tenham. Então, só queria deixar esse lembrete, depois a professora Creuza, e quem sabe também a diretora nacional de crianças que está presente possa ampliar um pouco mais isso, mas eu só queria deixar esse lembrete para que nós não cometamos tal pecado de colocarmos as nossas crianças em um local separado apenas para nos livrarmos dela, mas que nós possamos lembrar delas também na escola bíblica dominical, seja de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos ou de 12 anos, não é? Para que elas possam ser ministradas em um lugar adequado, com um professor adequado. Afinal de contas, o mundo não perde tempo para investir na mente, ou na criatividade, para entrar na mente das crianças. Então, eu queria deixar isso para a reflexão dos líderes de escola dominical, dos superintendentes de escola dominical, dos pastores que estão presentes, para que nós não cometamos esse pecado de ignorar as nossas crianças e que nós tenhamos um local separado, adequadamente e estrategicamente para ministrar as nossas crianças. Muito obrigado, irmã Creuza, mais uma vez. Na aula prática, inclusive, a gente está trazendo os materiais que a igreja tem de criança e também a gente vai falar sobre a PEC, aí a Natália, né, seria bem interessante, ajuda eles estarem juntos para poder falar sobre material infantil, realmente é muito interessante, né? A igreja ela tem material para criança, né? E o que a gente não tem, nós temos locais aí para poder buscar materiais de excelente qualidade para as nossas crianças, né? E realmente as nossas crianças não podem ficar esquecidas, principalmente pela escola bíblica dominical, porque se a gente não discipliná-las, quem vai disciplinar é o tráfico de droga. Então, nós temos que ter coisa disso. Eu não sei quem está na frente aí, eu acho que
tem a Genilça, tem o pastor Antônio Carlos e tem aqui o pastor Perdigão aí, a Natália. Quem que está na frente? Eu acho que a Genilça está na frente aqui. Ô, Creuzinha, antes, só uma. O Sebastião tentou fazer a pergunta dele, mas o áudio não deu certo, ele escreveu pelo chat, que é a seguinte: sobre a metodologia de ensino. Qual o melhor método para ser utilizado? O método tradicional, o método construtivo? Qual seria a melhor metodologia a ser aplicada em sala de aula? Assim, na realidade, você tem que adequar, eu penso, que aí a gente não pode ficar muito preso nesse negócio, método tradicional, essa questão de método de ensino. Você tem que mais que aplicar o público que você tem para você utilizar a metodologia, né? Você desenvolver, tem que usar as ferramentas que você tem. Qual é a ferramenta que mais porque método vai depender das ferramentas que você tem. Qual a ferramenta que você tem hoje que mais atinge o público jovem? A gente tem que pensar por esse lado, não pode ficar muito preso nessa questão de o que eu vou usar hoje, qual que é a melhor. Eu não saberia dizer exatamente qual seria a melhor, você tem que estudar, né? Às vezes tem lugar que você aplica o método, eu gosto, assim, aplico mais um método mais tradicional, mas tem outros lugares que você tem que aplicar um método construtivo, alguma coisa que vai chamar a atenção. A questão é que o professor tem que ter a habilidade de prender a atenção do aluno. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, respondeu o Sebastião aí. Não, só para complementar rápido, eu estava até respondendo ele aqui no chat, mas abrindo para todo mundo aqui, eu acho que o que vai determinar a metodologia que você utilizará em sala de aula é o seu público-alvo. Sim. Então, qual que é o perfil do seu aluno? O perfil dos alunos da EBD é X. Então, eu vou adotar uma metodologia X. O perfil do meu público-alvo é Y. Então, consequentemente, eu vou adaptar minha metodologia e minha didática, consequentemente, a partir do perfil das pessoas que eu quero atingir. Exatamente, concordo plenamente. Acho que a próxima, acho que é a Genilca. Ela tinha lá no início da reunião, ela tinha... Tá bom, pode abrir seu microfone aí, minha querida. Isso mesmo, a paz do Senhor aí a todos. Eu só vou falar sobre o que o bispo falou aí, o bispo Hernandes. Eu concordo plenamente com ele, porque as nossas crianças, elas não é o futuro da igreja, elas são o presente. E às vezes a gente volta muito para o público adulto, para o público jovem, e esquece um pouco do ministério infantil. E o Ministério Infantil, acho que era um que eu devia mais investir, era no Ministério Infantil. Aqui no Morro do Índio, aqui em São Paulo, o nosso culto com o Ministério Infantil é um culto que o pastor ele dá o máximo de atenção possível nesse culto. Ele procura estar presente, ele procura estar incentivando, elogiando as crianças, procurando sempre o melhor para as nossas crianças. E às vezes a gente vê que, ao geral, o Ministério Infantil é um pouco esquecido, fica um pouco de lado. E eu gostaria muito, que é um departamento que eu amo trabalhar. As minhas crianças aqui no Morro do Índio são as crianças muito inteligentes, são as crianças que gostam de estar na direção de culto, na direção de oração, de propósito. Então, eu gostaria muito que realmente que o Ministério Infantil fosse bem lembrado, tanto nas igrejas locais, como no regional, quanto no nacional. Eu gosto muito desse departamento, de trabalhar com elas, e elas têm a mente muito aberta, viu, professora Creuza? O que vocês passam para as crianças, ela tem um computadorzinho na cabeça delas, que elas guardam tudo. E a gente trabalha muito com as nossas crianças. Depois eu vou ver com o nosso pastor para pedir material realmente didático para as nossas crianças, para a gente estar trabalhando mais com ela e voltar mais a atenção para esse ministério que é gigante dentro das nossas igrejas. É só isso que eu queria só reforçar aí o que o bispo Hernandes
falou, que muitas das vezes fica esquecidinha lá no cantinho da igreja, e é verdade, a gente tem que voltar nossas atenções realmente para esse ministério, amém? Amém. Você está falando aí, a minha mente está voltando lá atrás, lá na minha, quando eu era bem pequenininha, meus pais me levavam para a escola bíblica, que a professora usava flanelógrafo lá com as figurinhas para poder explicar, e aquilo, né, aquilo que ficou na minha mente me fez crescer com isso. Então, já que nós estamos falando de Ministério Infantil, eu quero dar a palavra aí para a Natália aí. Oi, boa noite a todos, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. Tem uma grande quantidade aqui, né? Isso é muito bom para nosso aprendizado. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Natália, o pastor Daniel, né? Somos casados, a glória do Senhor. Então, sou professora secular, né? E também diretora do Ministério Infantil. Mas eu não vou entrar em muito detalhe, até mesmo pelo tempo, né, só mesmo para dar uma frisada no que a pastora Creuza falou. O que acontece? O público infantil, ele é um público totalmente diferente de um público adulto. Então, tudo que a pastora disse aqui, neste momento, é o que está acontecendo mesmo, ou seja, quando nós entramos numa sala de aula, nós precisamos realmente saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos preparando, até mesmo porque a criança, ela não tem tanta paciência em esperar quanto o adulto espera, porque o tempo ele é curto. Ou seja, a criança também, ela precisa ser reparada o tempo todo para saber o que está acontecendo com ela, no motivo de quê? Eu preciso dar o diagnóstico para essa criança, diagnosticar ela no sentido de aprendizagem. O que ela sabe da palavra do Senhor? O que ela aprendeu da palavra do Senhor? Como ela é dentro, como ela é inserida na família? Outro lado, depois que eu pego esse diagnóstico, eu passo para onde? Eu vou para minhas estratégias, que a estratégia, que é o método melhor possível para ser trabalhado com essa criança. Então, o pastor local, ele precisa realmente investir nessa criança, porque ela é o presente de hoje, ela é a base de hoje, mas amanhã ela é nosso futuro, porque amanhã vamos estar com 100 anos, 50 anos, 60 anos, e quem vai estar dirigindo ali vai ser a criança, que futuramente vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ser um adulto, e, enfim, vai ser um ancião. Então, essa classe para criança infantil, a escola bíblica, ela precisa ser trabalhada de uma forma especial. Por quê? Se eu pego uma criança, um bebê de 4 meses, enfim, eu preciso ter um cuidado com essa criança. Simplesmente eu pegar a criança, eu vou cantar uma música para a criança, ou fazer algum tipo de brincadeira para ela que venha entender o que está acontecendo. Não, a criança é o lúdico. Então, se eu pego uma criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos, enfim, a criança o tempo todo é trabalhada no lúdico, porque ela precisa entender o que está acontecendo. Para a classe adulta, nós entendemos o seguinte, não precisa ficar repetindo o tempo todo o versículo, não precisa o tempo todo ficar repetindo aquela referência, mas a classe infantil, sim, ela precisa de referência tanto no início quanto no final. Então, o pastor ele precisa olhar mais com carinho a situação desses alunos, dessas crianças. Outra coisa, o pastor também, porque às vezes o professor ele entra para a sala de aula não entendendo, não conseguindo lidar, porque pega uma criança, um bebê, pega de 3 anos, 4 anos, pega de 7 anos, de 12 anos e meio, e ela não consegue lidar. Mas aquele professor que estava na sala infantil, se ele quer sair, ele precisa principalmente permanecer dentro dessa sala de aula com esse professor, para, pelo menos assim, uma aula, 2 aulas, enfim, para ele ficar para aquele professor novato entender o que está acontecendo. E também deixar esse material que foi passado para a igreja local para ficar com esse professor novato, porque o professor novato ele precisa entender o que está acontecendo, porque a classe adulta realmente ela é diferente de uma classe infantil, porque se eu falo na língua da criança para um bebê, para uma criança de 6 anos, mas quando eu chego lá, numa classe de 10 anos, a minha linguagem é totalmente diferente.
Então, nas próximas aulas que vamos tendo aí, os próximos cultos, os próximos cursos, vamos mostrar para vocês também os métodos, porque o professor também, ele precisa investir, o pastor precisa investir nas revistas, e não pegar, igual a senhora falou, pastora, não pegar simplesmente qualquer revista e vou ali, vou explicar o que é família. Ah, vou trabalhar o tema família, quem foi os patriarcas? Não, eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso pegar essa revista, eu preciso buscar também algum artigo, algo que me diz que está certo e claro dentro desse tema, para eu não passar qualquer coisa, para eu não explicar qualquer coisa, para eu não criar história também, porque a criança, ela é inteligente, ela é esperta, ela não é exatamente só ingênua, ela é esperta, ela entende o que fala com ela. Então, ela é uma criança que o que você fala, ela pega. Então, se eu passar qualquer coisa para essa criança, ela não vai entender. Então, eu preciso estudar os temas, sim, eu preciso, sim, procurar exatamente o contexto, onde está esse texto, o contexto, para quê? Eu tenho uma aula produtiva, eu tenho uma aula ótima, vamos dizer assim. A gente pode dar uma pincelada melhor, ô, Natália, quando nós estivermos falando sobre esse tema lá na escola, nas aulas práticas, tá? Uhum. Aí a gente pode trocar um conhecimento com você, né, para a gente estar falando. Pessoal, vou dar a palavra ao pastor Antônio Carlos, né, ele já está com a mão levantada aí desde o início, porque nós temos que fechar a sala, que tem que ser colocada, abrir outro grupo aqui. Então, assim, nós não temos muito mais tempo. Então, a palavra para o pastor Antônio Carlos. Nós não temos tempo mais. Amém. Glória a Deus. Vou ser breve, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Vou voltar um pouquinho lá atrás a respeito das revistas. Na verdade, se eu estiver errado, o Bispo Fernandes pode me corrigir. Houve um tempo que as revistas eram escolhidas de uma forma aleatória. Cada pastor escolhia as suas revistas, e é por isso que provavelmente está dando esse problema de dando revistas repetidas. É uma delas, né? E outro fator era que se pegava, às vezes, uma revista que é trimestral, todas as revistas são trimestrais, e se ficava praticamente o ano todo em cima daquela revista, ponto a ponto, esmiuçando, e então a igreja ficava com aquela revista. Eu fui testemunha disso, eu vi isso acontecer nas igrejas locais, e quando nós trouxemos esse assunto para a discussão, nós entendemos o seguinte: se a revista era trimestral, nós precisamos cumprir essa carga, né? E aí, então, foi aonde que a gente nós sugerimos juntos, para que todos estudem a mesma revista. Vai chegar em um momento em que todos vão estar numa revista nova. Esse dia vai chegar, esse momento vai chegar. E o dia que esse chegar, a gente vai ver que a gente cumpriu esse papel. Então, o que a gente tem que pedir para todos os pastores, para todos os alunos, para todos os superintendentes? Tenham paciência, que nós vamos fazer esse acerto. A ideia é nós criarmos uma grade curricular, onde todos vão ter essa aula, e quando chegar o dia, todos nós vamos estar estudando uma revista nova dentro do trimestre, dentro das 13 aulas, cumprindo esse cronograma aí. Pastor Hernandes, encerrar aí. E o Lincoln já está aqui, minha irmã, preciso fechar a sala. Depois você briga com ele. Obrigado, irmã Creuza, obrigado, Carlinhos. Não, eu queria só reforçar a ideia também aqui, segundo aquilo que disse o pastor Carlinhos, o fato de nós revermos alguns temas não significa, em hipótese alguma, que nós não temos temas novos. Ao contrário, nós temos temas novos, que estão sendo todos trabalhados, não é? Só que, independente dos temas novos que virão, que são 6 ou 7 temas que já estão sendo trabalhados, vez por outra, nós vamos voltar com algum tema que estudamos há 6, 7 anos atrás. Isso vai ser uma prática comum no nosso ministério, né? Mas é só para reforçar que a ideia não é porque nós não temos temas novos, os temas novos nós temos, né, já, e estão sendo trabalhados. O que nós estamos tratando de fazer é rever alguns temas que são atualíssimos. Muito obrigado mais uma vez, Carlinhos e
pastora Creuza. Vamos ter que encerrar. Eu agradeço. Gente, eu estou muito feliz. Nós mantivemos quase 100 pessoas na sala o tempo todo, sem baixar o número, hora nenhuma. Tá? Então, assim, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente está aqui para tentar melhorar do que vocês precisarem. Eu quero passar a palavra aí ao pastor Lincoln, para estar fechando aí, ou dando as pinceladas finais para poder fechar a sala. Mas, de coração, muito obrigada a todos vocês que nos atenderam, que atenderam os irmãos aí que estão, assim, tem muita gente, né? Tem muita pessoa na sala, porque tem pessoas, além de pessoas em dupla, tem pessoas com mais pessoas, e aí, de janelas abertas, nós mantivemos acima de 90. Então, tem muita gente na sala. Eu estou com o Zé Rodrigues monitorando isso, e aí ele depois a gente pode até passar um relatório, tá, pastor Hernandes? Lincoln, com a palavra? Pode encerrar, Lincoln. Beleza, obrigado, irmã Creuzinha. Lembrando que as revistas, tanto para adultos quanto para crianças, você pode solicitar diretamente ao Escritório Nacional. Então, não perca essa oportunidade, solicite já a revista de Escola Bíblica. Eu tenho certeza que você testemunhará um grande agir do Senhor através do ensino, tá bom? Meus irmãos, essa aula de hoje está encerrando por aqui. Dia 4 de março, segunda-feira, nós teremos o nosso segundo encontro às 7h30 da noite e será aqui pela plataforma do Google Meet, tá bom? Então, fiquem atentos e, claro, esperamos todos vocês, tá bom? Antes de encerrarmos, pastor Hernandes. Não, eu só queria fazer o meu merchan aqui, aproveitando que nós estamos aí claro, com um grupo bom de pessoas, e eu espero ver todas as carinhas que estamos vendo aqui na nossa convenção nacional. Exatamente. Se você ainda não fez sua inscrição para a Convenção Nacional, as inscrições vão até o dia 10 de março. Então, não perca essa oportunidade. Queremos todos vocês conosco, tá bom? Então, se você ainda não garantiu sua vaga, faça já a sua inscrição. A sua igreja local provavelmente já deve estar circulando o link para se inscrever. Não perca essa oportunidade, tá bom? Antes de encerrarmos, oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que nós estivemos juntos, aprendendo uns com os outros, compartilhando nossas experiências, e que possamos cada vez mais crescermos juntos na graça e na sabedoria do Senhor, e que a Escola Bíblica Dominical seja um ministério pilar em nossas igrejas locais, que através do estudo em conjunto da palavra, que nós possamos conhecer ainda mais sobre o Senhor, que nós possamos entender a grande história, que nós possamos entender aquilo que o Senhor revela do Senhor para nós, através da Bíblia, Pai. Deus, que o nosso amor pelas Escrituras, ele cresça cada vez mais e que as nossas igrejas locais sejam contagiadas com isso através da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, cada professor ao longo de todo esse Brasil, cada pastor e cada pastora local também. Que a presença do Senhor seja superabundante e esteja impulsionando-nos a cada vez mais servirmos a igreja do Senhor com excelência. Assim nós oramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Até mais. Deus abençoe a todos. Até